Meu querido, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nós já estamos estudando aí as lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Nós estamos no terceiro trimestre de 2022, estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Comentarista desse terceiro trimestre é o pastor José Gonçalves. Nós estamos chegando aí, amada, na 11ª lição. Essa 11ª lição será ministrada no dia 11 de setembro de 2022. 11 de setembro de 2022, 11ª lição. O tema é a sutileza das mídias sociais. A sutileza das mídias sociais. Olha, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, essa lição tem edificado muito as nossas vidas, como todas as lições da Escola Bíblica Dominical. O texto áureo está inserido na carta que Paulo escreve aos irmãos ali em Roma, aos Romanos, capítulo 12, o versículo 1 é o texto áureo, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meu amado, minha amada, a verdade prática diz assim: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Olha, a verdade prática é tremenda. As mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 3, versículo 16 e 17. Essa lição ela tem aí 4 objetivos. Os objetivos da lição, o primeiro é apresentar a realidade dos cristãos na era digital. Segundo, elencar os desafios de ser igreja na era digital, pontuar os pecados virtuais. E quarto, relacionar as mídias sociais com o ID de Jesus, destacando a seara virtual que as mídias sociais impõem. A palavra-chave mídias. Mídias é a palavra-chave. A introdução dessa lição diz assim, meu amado, minha amada: as redes sociais e a internet, ao mesmo tempo que podem ser bênção para as pessoas, podem também ser prejudiciais a elas. Redes como o Facebook têm feito cada vez mais parte de nosso dia a dia, inclusive dos cristãos. Não podemos negar que elas nos ajudam em muitos aspectos, mas, igualmente, não podemos também negar que as redes sociais também têm um forte poder de trazer males à vida espiritual e outras esferas da vida das pessoas. Meu amado, quando nós falamos de rede social, nós temos que falar também do vício digital. Alguns vícios, eles são mais comuns e identificados muito facilmente. O vício de fumar, o vício de beber, o vício de drogas e muitos outros vícios que tem. Mas algumas pessoas estão tendo suas vidas destruídas pelo vício em redes sociais. Cristiano Nabuco, doutor em pesquisa em pesquisa psiquiátrica e coordenador do grupo de dependência tecnológica da Universidade de São Paulo, da USP, o doutor Cristiano Nabuco, ele nos dá uma lista com 8 sinais que demonstram o vício digital. O primeiro sinal que demonstra que uma pessoa
tem esse vício digital é a preocupação excessiva com a internet. O segundo sinal é a necessidade de aumentar o tempo online para ter a mesma satisfação. O terceiro sinal de uma pessoa viciada em mídias sociais é exibir esforços repetidos para diminuir o tempo de uso da tecnologia. O quarto sinal de uma pessoa viciada em redes sociais é apresentar irritabilidade ou depressão quando fica sem. O quinto sinal, quando o uso da internet é restrito ou restringido, essa pessoa apresenta instabilidade emocional, fica na dependência, é tipo um dependente drogado. O sexto sinal da pessoa viciada em redes sociais, fica mais conectado do que o programado. O sétimo, ter trabalho e relações sociais em risco. O oitavo, mentir a respeito da quantidade de horas que fica conectado. Então são no mínimo aí 8 sinais que o professor da USP, Cristiano Nabuco, ele declara aí de pessoas que têm aí um vício em redes sociais. Hoje nós podemos perceber, dificilmente uma família senta em uma mesa para almoçar todos juntos, graças a Deus que aqui em casa nós ainda temos esse costume, para a honra e glória do nome do Senhor, nós almoçamos e às vezes jantamos juntos, todos na mesma mesa. Nós não temos aí, graças a Deus, essa dependência de vício em redes sociais. Meu amado, minha amada, vamos para o primeiro ponto da lição. Os cristãos na era digital. Veja em números como a pornografia está na rede. Então nós vamos ver aqui a estatística da pornografia nas redes sociais. 12% dos sites que existem na internet são pornográficos. Ou, em números atuais, 76,2 milhões de sites pornográficos tem na internet. 25% das pesquisas em ferramentas de busca envolve sexo, o que dá 750 milhões de consultas diárias sobre o sexo. 35% dos downloads são de pornografia, são pornográficos. 8% dos e-mails mandados diariamente têm conteúdo sexual. 89% de toda a pornografia da internet é criada nos Estados Unidos da América. 70% dos homens com idade entre 18 a 24 anos visitam sites pornôs ao menos uma vez por mês. 266 novos sites pornôs surgem na internet todos os dias. Todo esse material sendo acessado só pode resultar em coisas ruins. 40% dos viciados em sexo perderam seus cônjuges. 58% sofrem perdas financeiras consideráveis. 1/3 perderam seus empregos. Foi comprovado que a taxa da infidelidade conjugal aumentou em mais de 300%. 56% dos casos de divórcio envolve uma pessoa com interesse obsessivo em material pornográfico. Pornografia é pecado e Deus abomina tudo que é imoral, sexualmente pervertido, associado à idolatria e à luxúria. Então, meu amado, temos que tomar muito cuidado e olhar para esta estatística, onde lares são destruídos, onde a mente da pessoa fica conturbada, olhando essas coisas. Vamos aqui para o primeiro tópico do primeiro ponto, a realidade do universo online. Os cristãos, portanto, consequentemente a igreja, também fazem parte desse universo, o universo das mídias sociais. A igreja está no mundo
Mesmo não sendo para ele parte do mundo, a igreja está no mundo. Em João 17, versículo 15 e 16. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente, o cristão, não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelos simples fatos de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Meu amado, minha amada, em Atos 1:8, o Senhor Jesus falando: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O segundo tópico aqui do primeiro ponto, cristãos conectados. O uso das redes sociais tem sido tão grande e tão frequente que no Brasil já representam 60% do tráfego de internet, ou seja, a maioria do tempo gasto pelas pessoas navegando é no Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter e nas demais plataformas disponíveis. Então, quando fazemos o Snapchat, quando fazemos um perfil em qualquer rede social, inevitavelmente expomos coisas a nosso respeito. E é nesse ponto aqui que temos que tomar muito cuidado. Tem pessoas que vão para a praia lá com a esposa e ficam seminus, já posta nas redes sociais: eu estou na praia tal, eu estou em tal. Vai em um restaurante: olha, eu estou aqui. Então, a vida dessa pessoa é exposta em redes sociais. Tem pessoa que tem um problema com outro, ele já vai na rede social e desabafa. Desabafa em redes sociais. Usa redes sociais como um lugar de desabafo, um lugar de querer apresentar muitas das vezes uma coisa que não é, que não existe. Às vezes a pessoa dentro de casa vive em pé de guerra com os filhos, com a esposa, mas nas redes sociais está lá tudo bonitinho, tudo abraçadinho, tudo beijando, mas na realidade não é assim. Então tem coisas que são apresentadas em redes sociais que é ao inverso da realidade. Então tem que tomar muito cuidado. Olha, meu querido, não se deve colocar dados completos, endereço ou deixá-los disponível para qualquer pessoa. Todas as suas imagens que você ou outra pessoa postarem estarão na rede e qualquer pessoa poderá ter acesso a elas. A soma do que você publica, fotos ou texto, compartilha, curte ou joga na rede social, no Facebook ou outros, vai ser a sua cara na internet. Devemos lembrar que a imagem que passamos vai refletir em muitas coisas em nossa vida, pessoal ou profissional. Por ela, vamos dar um bom ou mau testemunho de Cristo, atrair um tipo ou outro de amizade e talvez um futuro namorado ou cônjuge ou namorada. Olha, meu querido, minha querida, nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam um dos outros. Dessa forma, eles conseguiram a interação com cristãos de outra região. Foi por meio desse instrumento, das cartas, que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que o WhatsApp e os princípios básicos de seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook, Instagram, para aumentar a interação entre si. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos neste espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também
ao espaço virtual. Então, meu querido, minha querida, tem pessoas que não vão mais nem ao templo adorar a Deus. Ficam em casa assistindo o culto pelas redes sociais e não vão mais à igreja. Tem pessoas que não vão à igreja de jeito nenhum mais. E as redes sociais, ela pode ser bênção e pode ser também maldição, dependendo da forma que você está usando. Tem mulheres que você nem sabe que ela é casada, tira fotos sensuais, coloca lá no Facebook, e são pessoas que se dizem cristãs. E você não vê o marido, não vê os filhos, e você sabe, muitas das vezes, que a mulher é casada, que tem filhos, ou até mesmo homens que são casados e não apresentam a sua esposa. É terrível. As redes sociais têm que ter o maior cuidado. O sínopse aqui do primeiro ponto diz: o universo online está presente em nossas vidas e muitos cristãos estão conectados nele. Meu amado, minha amada, vamos para o segundo ponto da lição: os desafios de ser igreja na era digital. Desumanização, aqui é o primeiro tópico do segundo ponto. Quando Jesus apareceu a seus discípulos, logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Em João 20, 27. Ser igreja envolve, contudo, não há cristianismo verdadeiro. Não há cristianismo verdadeiro, meu amado, minha amada, sem comunhão. Não, senhores. Isso porque a igreja é um corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros, em particular, o que Paulo diz aos irmãos da igreja ali em Corinto, capítulo 12, versículo 27 de 1 Coríntios. É real, visível e palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o ciberespaço e o universo preferido dos desigrejados são as redes sociais. Eles dizem não precisar da igreja local, Hebreus 10, 25, que existe de forma real para expressar sua espiritualidade, o que evidentemente é um erro. Na igreja de Cristo, as pessoas não apenas integram, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem e se ouvem. A igreja local é um lugar de encontro, é um lugar de relacionamento, é um lugar de comunhão um com os outros. Mundanismo é o segundo tópico do segundo ponto. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Então isso aqui é muito importante, querido. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência, de se aparecer, de se amostrar. Querem ser vistos de qualquer forma, de qualquer maneira, e para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamentos duvidosos, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores e cantores famosos, imploram por seguidores e like. Eles estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis para Satanás. Olha aí, meu amado, o perigo das redes sociais. Então, a sinopse aqui do segundo ponto diz: o desafio dos cristãos no universo online passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo.
Vamos aí para o terceiro ponto, a igreja e os pecados virtuais. Sensualismo é o primeiro tópico do terceiro ponto. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos, porque eu sou santo, 1 de Pedro 1,16. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. WhatsApp, Instagram, Message, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado. Tornam-se espaços do diabo. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Então, muitos pecados aí foram descobertos através de denúncias por redes sociais. Existem canais que são caçadores de cristãos pecadores, que dizem que é e não são. E o canal vai lá e revela que aquele cidadão não é aquilo que ele está apresentando na internet e joga aí no ventilador. Então, existe também esta forma. O narcisismo, o segundo ponto do segundo tópico do terceiro ponto. Essa geração já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista. Cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmas. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Daí a necessidade de a todo instante estar se fotografando e postando. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, desejo de expor, de ser visto e admirado torna-se um comportamento não apenas doentio, mas, sobretudo, pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo de ser admirado é visto em um adolescente, é algo preocupante, contudo, ainda é possível reparar. Mas quando adultos se comportam como meninos, buscando a identidade e usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. Vamos aqui para a síntese do terceiro ponto. A sensualidade e o narcisismo são dois pecados comuns no ambiente virtual. Vamos fechar a lição, meu querido, minha amada. As mídias sociais e o ID de Jesus. A seara virtual, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Evidentemente, meu amado, minha amada, que o ID de Jesus inclui o espaço virtual. Portanto, mesmo no mundo virtual, tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Deve se converter em um campo missionário, em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada, deve ser plantada. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialmente, em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual, contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real, isto é, na igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Vamos aqui para o segundo tópico do quarto ponto, pastoreio virtual. Outra coisa importante, proporcionada pelas redes sociais, está relacionada ao discipulado e pastoreio. As redes sociais são poderosas ferramentas
de interação devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são bom exemplo para usar. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações e, se possível, acompanhá-los para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, de interação entre os irmãos, entre os obreiros. Tem um grupo das irmãs, tem um grupo dos obreiros, tem um grupo da mocidade. Esses grupos estão aí em grupos de WhatsApp que vão se comunicando, marcando ensaio, enviando os hinos, escolhendo ali o tema. É muito importante. Aqueles que optam por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Vamos aqui à síntese do quarto ponto. Há nas mídias sociais uma seara fértil para a evangelização e o pastoreio de vidas por meio da interação. Vamos concluir, meu amado, minha amada. Chegamos ao fim de mais uma lição. Desta vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento, e mais vimos como ele pode se tornar um espaço também muito perigoso, em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter num território fértil no qual a semente da palavra de Deus é plantada, pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude.